Olá, todo mundo. Será que o pessoal vai receber? Boa noite, todo mundo que está entrando. Boa noite para todo mundo. Bem, hoje a gente vai conversar hoje com a queridíssima Tami. A gente vai vendo certinho. Então vamos deixar ela entrar aqui para ela contar sobre o que é a PNL, o que é esse practitioner. Enquanto isso, a gente está chamando todo mundo aqui para avisar que a gente está online. Então, bora bater esse papo. Tô esperando só a Tami entrar. Ah, conseguiu. Agora eu vejo você. Agora você me vê literalmente. Literalmente, literalmente. Tudo bem, Tami? Bem, e você? Deixa eu arrumar aqui. E aí, como é que você está? Eu tô aqui com o coração feliz pela honra de ter você aqui hoje, pra gente bater esse papo, né? Para o pessoal aí te conhecer um pouco mais. Eu queria que você se apresentasse primeiro, Tami. Conte quem é você, fala um pouquinho de você. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite de estar aqui. E você sabe o quanto eu amo a PNL, né? Eu amo falar sobre tudo isso. E me apresentando um pouquinho, meu nome é Tami Lopes, eu sou trainer de programação neurolinguística e neurosemântica. E já atuo com PNL, como a gente chama carinhosamente, né, a programação neurolinguística, eu atuo desde 2009. E eu tive a oportunidade de atender muitas pessoas e também conhecer muitas pessoas de modelos de mundo diferentes. Isso foi enriquecendo cada vez mais o meu modelo de mundo. E estar aqui hoje compartilhando isso com vocês é maravilhoso, né? Porque ver as pessoas crescendo, se transformando, acho que você também isso deve ser algo que não tem como explicar, né? É maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Deixa eu falar, agora deixa eu apresentar a Tami. Gente, a Tami foi minha professora de PNL, practitioner, também uma parte do master, né? E ela foi a pessoa que eu falei até nas últimas lives que quebrou minhas pernas. Sabe aquela que eu falei que quebrou meus joelhos? Entendeu? Foi ela. E como que ela me fez? Eu vou falar uma frase que depois ela vai explicar melhor. Mas ela vai. O que me quebrou foi que mapa não é território. E aí eu quero que você comece um pouco explicando o que é essa PNL, o que é esse mapa não é território. E aí depois disso a gente vai desenvolvendo aí para falar do seu curso. Então, você me interrompe quando você quiser, porque às vezes eu me embalo e vou embora. Você me conhece, mas vamos lá. Bom, essa frase, mapa no território, é uma das frases mais conhecidas da PNL. E assim, depois de muito tempo estudando PNL, eu descobri que não é uma frase da PNL. A PNL adotou essa frase. Essa frase, na verdade, foi escrita em 1933 por um cientista chamado Albert Korzybski. Olha que nome difícil. Num livro Nossa. que é Ciência e Sanidade. E nesse livro ele falava justamente sobre isso, né? É o que realmente a gente vive. E aí ele fez essa analogia, porque um mapa nada mais é do que a representação de uma realidade. Não é a realidade em si. Quando você pega um mapa para ir para algum lugar, você não está no território, você não está no chão, você não está no lugar, né? Você está numa representação da realidade. E nós vivemos na representação da realidade. O que é essa representação da realidade? Então, vamos por partes, né? Que às vezes as pessoas ficam assim, como assim? Bom, nós temos as nossas experiências que vão se acumulando ao longo da vida, né? Então, à medida que eu vou vivendo, eu vou conhecendo pessoas, passando por situações, superando desafios, vivendo realizações, e tudo isso vai ficando dentro da minha memória, do subconsciente. Algumas coisas eu lembro, outras coisas não. Mas não é porque eu não lembro que ela não está dentro de mim. Isso tudo vai construindo uma referência de mundo. E quando eu vejo algo na minha vida, quando eu lido com uma situação na minha vida, eu recebo informação do mundo exterior através dos meus 5 sentidos, né? É o que eu vejo, o que eu ouço e o que eu sinto, através do paladar, olfato e tato. Quando eu recebo essa informação, só a informação não faria um sentido ainda. Então, o que a minha mente faz sabiamente? Ela vai buscar as minhas referências
que eu acumulei, né? Aquelas memórias que eu falei da minha vida. E quando ela busca essas referências dentro de mim, aí ela coloca o quê? Um significado. E é esse significado que faz com que a gente reaja, né, ao mundo. E muitas vezes essa reação nem é aquela que a gente gostaria, mas dentro do nosso, entre aspas, mapa, é a reação que a gente podia ter. Então, o mapa, o que que é? É esse conjunto, a gente chama de mapa mental. É o conjunto de todas as nossas experiências e referências que foram acumuladas ao longo da nossa vida. E aí que começam os problemas, né? Porque as minhas referências foram Não são a criadas a dos partir outros, do né? quê? Exatamente, foram criadas a partir da minha vivência. E as experiências de outras pessoas foram criadas o quê? A partir da experiência das outras pessoas. Então, quando eu olho uma situação, onde é que eu vou buscar referência? No meu mapa. Na minha vez. E aí, você, por exemplo, vai buscar onde? No seu mapa. Só que o seu mapa é diferente do meu. E aí começam as diferenças de opiniões. E as pessoas brigam por isso, porque para as pessoas isso é a realidade simplesmente pura. E ela é uma realidade, sim, dentro da própria pessoa, mas não para outra. E aí existe Exato. tanta conflito de informação, né? Porque o mapa de um é diferente do mapa do outro. Então a pessoa não é certa, ou é errada, ou é boa. Não, é só um mapa que é diferente. Só isso. E quando eu percebo isso, eu percebo que eu não preciso brigar com as pessoas. É só o mapa delas que é diferente. Não é o meu, não tem a ver com a pessoa, e sim com as experiências que ela viveu ao longo da vida. Não sei se é isso que você queria que eu explicasse nesse momento. Era mais ou menos isso que eu lembro que eu brincava que isso é verdade menos no casamento, que no casamento a esposa, meu mapa é o seu território, né? Mas, gente, é Exatamente. brincadeira, pelo amor de Deus, porque quando você Com coloca certeza. quando a gente coloca a nossa opinião como verdade absoluta, e foi essas coisas que a Tami quebrou minhas pernas com esse jeito dela, como vocês podem ver. Ela fala Uhum. desse jeito te explicando. Então, tipo, você consegue absorver com muita delicadeza, né? Porque eu vim de Uhum. uma realidade totalmente religiosa, onde as minhas crenças, eu fui ensinada que aquilo era a verdade absoluta, de posturas, de vivências, né? Uhum. E eu E tive que realmente, quebrar isso, né? sim, e assim, e de verdade, Débora, parabéns, né? Porque eu falo para você entender que o mapa é só um mapa, e entender que a sua realidade não é a verdade do outro, você ter coragem. E você teve coragem, né? Você teve muita coragem para conseguir fazer exatamente isso. E essa coragem fez você dar o primeiro passo, o segundo passo, e aí você começou a fazer o quê? Ampliar o seu mapa. Então, hoje, né, com a experiência que você tem, você vive não só o seu mapa, você vive o seu mapa a partir de tudo aquilo que você aprendeu com todas as pessoas que você lidou. E você escolhe o que você quer para você, mas você consegue entender o que a outra pessoa quer, não é isso? Mas é interessante como eu só pude enxergar a experiência da Débora na aula do practitioner. Por mais que alguém me Uhum. explicasse antes, não é a mesma coisa do que você chegar numa aula e você Sim, entender que você não tem que pôr, tanto que o exercício, se você coloca, né, de PNL, gente, até sim, mesmo de constelação, porque eu aplico muita técnica de PNL durante o atendimento, porque eu sempre falo, eu sempre tenho que olhar a pessoa individual. Porque se eu já chego com sim, uma resposta pronta, eu sempre brigo aqui com essas frases prontas de constelação. Ah, é a mãe, a cara do sucesso. Você não sabe se abriu o mapa da pessoa, se abriu o campo da pessoa. Então, essas coisas de coisas prontas, mastigadas, eu já me afasto. Aonde eu aprendi isso? Na PNL. perfeito. Tanto que eu sempre falo, se a pessoa vai direto para alguma outra coisa, que nem a psicanálise, a Uhum. constelação, se não tem a PNL, ela perde muito. É um fato. É Entende? nosso Porque ela mapa, né, Débora? É nosso mapa, é o nosso mapa. é o Mas é nosso mapa. exatamente por isso, porque ela vai atender com um viés de muita Sim, coisa mastigada. O que a gente aprende, pelo menos onde eu só vi isso foi na PNL. Entendeu? Não que a pessoa a esteja PNL errada respeita e muito. isso, Sim, ela vai respeita, buscar né? qual é a linguagem da pessoa, não o que eu acho que vai dar certo, né? Isso que é muito interessante da PNL. E, na verdade, assim, quando a gente fala mapa, tudo bem, legal, as pessoas seguem por esse viés, como você falou, e aí é uma questão de avaliar, né? Será que se ela se ampliasse, se ela abrisse mais o seu mapa, se ela conseguisse conversar um pouco mais sobre isso, talvez não viessem novas referências, talvez não viessem novos Sim, insights, né? Então, exato. não é que a pessoa está errada.
Eu sempre faço uma Não, mas é né? impressionante como dá errado o final do exercício quando você coloca o que deu certo para mim, né? E Sim, não, sim. não faz o exercício de observar o outro. E é isso que foi você que me ensinou. Peraí. Antes de Né? entrar com alguma técnica, deixa eu ver qual é a linguagem da pessoa. O que, que a pessoa está querendo e não o que eu quero para a pessoa. Né? Dé, E foi vamos lá no pensar uma coisa? practitioner. E vamos pensar uma coisa? A gente está falando de mapa e de ponto, Uhum. né? Então, Sim, sim. agora, por exemplo, se eu perguntar para você o que está atrás de mim, você vai falar, sei lá, por exemplo, as plantas. E aí eu vou As falar, Débora, plantas, o não. azulejo. Uhum. O que tá atrás de você é uma janela, é uma cadeira. E aí a gente vai começar a discutir. E, na verdade, nós duas estamos certas. Só que nós duas estamos parcialmente certas. Porque quando Uhum. você não tem esse ponto de vista da outra pessoa, você não tem todos os pontos de vista. E a PNL traz Exato. muito disso, da gente poder navegar no ponto de vista das outras pessoas. E a partir daí tem uma comunicação muito diferente. Eu faço esses exercícios constantemente, e até com adolescente, né? E quando o adolescente entra lá no lugar da mãe, eu escuto constantemente assim, ó, nossa, eu não sabia que ela se sentia assim. Aí eu escuto Inclusive, ela você faz bastante atendimento com essa faixa etária, né, do adolescente, né? eu trabalho com família, né? Não só Uhum. adolescentes, trabalho com as crianças, com adolescentes e trabalho com os casais. Por quê? Quando você mexe com crianças, não tem como você trabalhar com a criança sem trabalhar com a família. E é por isso que é tão importante a gente conseguir olhar para o sistema como um todo. E aí entra muito da constelação. Então, eu misturo muito. Eu falo que quando você junta Uhum. a constelação com a PNL, você enriquece demais o quê? O Uhum. modelo de mundo, o mapa. E aí você consegue entender. Porque as crianças, elas, e deixar bem claro, eu vou até fazer um parênteses aqui, pai e mãe não são culpados, tá? Porque a gente escuta muito Uhum. isso, é tudo culpa do pai e mãe. Não, não é culpa de ninguém, né? Só que a influência que o pai e a mãe Sim. exercem sobre a vida de uma pessoa, de uma criança, de um adolescente, é muito grande. Então, o que Uhum. acontece? Se você não trabalha com esse pai e com essa mãe, eles não vão saber que eles estão exercendo essa influência. E aí eles É, continuam fazendo as mesmas coisas. Aí você trabalha com a criança muda o comportamento, só que a partir do comportamento diferente, o pai e a mãe estranham, vão fazer o quê? Um movimento contrário e a criança vai voltar ao comportamento anterior. E é aí não adianta. verdade. Então eu começo Uhum. a trabalhar com todo mundo, não ao mesmo tempo, não na mesma sessão, né? Eu trabalho Uhum. separadamente, Mas você mas eu trabalho consegue com uma fazer a família. estrutura Eu do trabalho, todo, né? e eu O trabalho que é com uma raro. família. Então, é muito raro, né? É, não, eu quero falar um pouco da PNL, porque a gente já começou a entender, né, sobre mapa não é território, sobre não colocar o que dá certo pra gente pro outro, porque são só pontos de vistas, né, essas questões. Mas eu quero aprofundar um pouco mais. Porque, por exemplo, você que está aí desde 2009, começou ontem, gente, olha aí, dando cursos, e uma das pessoas que você fez o milagre de desconstruir, que nessa palavra está em moda agora, viu? Desconstruir uma pessoa que era extremamente pensamento religioso, cabresto. Eu quero que você explique como que é essa sua linguagem de ensino, entende? O que É, você se coloca e o que você vê de aprendizado nesse practitioner, né? Que é essa primeira fase da bem legal. PNL. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Tem uma pessoa que perguntou aqui se a live vai ficar salva, Ai, né? a Rosane. Rosana, vai sim. Nos dois perfis, depois ela vai upar no dela. E Tá, o. e uma outra pessoa falou que meu som estava baixo. Eu até levantei meu microfone aqui, não sei se melhorou agora. Como é que tá para você, Débora? Nossa, eu não vi essa mensagem do som tá baixo. Linda Gomes. É, da Achou? Linda. Não, não achei, mas ok. É. Se ela falou, eu Então, acredito. você tá me ouvindo? Você tá me Eu estou ouvindo? te ouvindo bem, Bem? mas é Tá. bom você deixar mais perto Vou procurar mesmo. falar um pouquinho mais alto, né? Bom, Não, então deixando vamos aqui, ó, ele não pega nem o, aqui. o reflexo, entendeu? Nessa região. Tá, então vamos fazer assim. Vamos segurar aqui. Bom, então vamos lá. Respondendo a sua pergunta, o que o practitioner, né, o que a formação de PNL traz para a vida da gente? Eu Uhum. diria que é uma primeira coisa, não vou usar o termo quebrar as pernas, né, porque foi só Essa susto, você né? deixa comigo. Ok? Essa é do meu mapa, gente. Eu que falo desse jeito. Mas é uma mudança de paradigma muito grande. Eu até brinco, né, que eu sou uma ex
tímida. Gostou? Uma ex-tímida. Porque Gostei. eu era uma pessoa extremamente fechada, eu era uma pessoa muito, eu não falava em público, eu não, imagina, se tivesse 2, 3 pessoas que eu não conhecesse, eu já ficava só ouvindo. E quando eu conheci a PNL, eu não fui diretamente para a PNL, o primeiro curso que eu fiz que tinha PNL chamava Desinibição Intensiva. Imagina, né? Para ver se quebrava a timidez aqui, porque estava um desafio muito grande. E eu não aguentava mais. Porque a gente sofre muito, né? Eu não sei se tem alguém aqui na live que realmente tem essa timidez, mas era terrível, porque eu sofria muito. E aí eu fui atrás, e aí eu conheci a PNL, nada acontece por acaso, a gente foi indo, eu fui me aprofundando. Isso começou em 2003 e aos poucos eu fui cada vez procurando mais. Em 2007 foi quando eu decidi mudar de carreira. Então, Uhum. originalmente, minha formação é administração de empresas e eu trabalhava numa empresa na área financeira. Nada a ver com isso aqui. E eu decidi que eu ia mudar de vida, simplesmente isso, mudar de carreira. E Uhum. comecei a fazer a transição. E para você ter ideia, durante o Practitioner já foi tão intensa que eu consegui, eu tinha programado, né, para começar a transição de carreira em 2 anos. Em 6 meses a minha vida começou a mudar. Eu já comecei para esse lado e aí eu fiz a formação na época era o ano inteiro, porque era diferente de hoje, era uma vez por Uhum. mês só, então era bem diferente. Hoje essa formação é bem mais compacta, né? A gente consegue fazer isso em É, 100 dura o dia horas, inteiro, né? o Mas dia o. inteiro, exatamente. São Uhum. 2 dias, na semana toda. E aí, quando chegou no ano seguinte, em 2009, eu me lembro, eu terminei o Master dia 21 de abril. No dia 1º de maio, eu já estava atendendo no consultório com 7 clientes. E, quer dizer, aquela timidez já não existia mais. Eu já dei muita aula e foi aumentando, né? Aos poucos foi aumentando. Eu já cheguei da palestra para 1.500 mulheres, coisa que eu jamais, nossa, não conseguiria pensar nisso, ainda mais fazer. E tudo isso foi por conta da PNL. Porque o que a PNL fez na prática com a Tami, tá? E cada um tem o seu modelo de mundo, a sua história. Eu comecei a Uhum. ressignificar porque você não muda o passado, você concorda? Uhum. Aconteceu, Não, não tem aconteceu. O como. É. território, o território tá lá, não vai mudar. O Uhum. que aconteceu, aconteceu. Então eu tive Uhum. algumas questões na escola, de exposição, e aí eu era muito pequenininha, eu era magrinha, então aqueles bullying assim, né? Usava bota ortopédica, aquelas coisas que Não. eu era objeto de bullying mesmo. E isso foi fazendo eu me fechar. E o que eu fiz? Eu mudei isso? Não. Hoje eu falo disso brincando, mas eu Uhum. consegui dar um outro significado para tudo aquilo que aconteceu a partir das técnicas da PNL. E aí mudou minha Uhum. vida, né? Então, é basicamente isso. E isso é o que acontece com as pessoas, e cada Eu um tem lembro um modelo. bem do instituto que até você me contou que fechou aqui em São Paulo, então não vou citar nomes, mas o fato é que eu lembro da pessoa que cuidou de você naquele começo falar que você foi a Sim, mais desafiante dele na foi. questão de timidez. Sim. E para vocês terem uma ideia, gente, alguém que eu fico imaginando ele entrando na sala, vendo você e falando, meu Deus do céu, que vai ser de mim? E aqui que está o pulo do gato para quem quer entender de PNL. Não vai depender de você. Não é sobre você a técnica. É sobre o outro. E é isso que eu quero que você explique um pouco mais, como que esse olhar da PNL muda a gente para quem quer atender, mas principalmente essa coisa do dia a dia, porque você vai entender o quanto você pode aplicar em você, isso te muda, Sim. e se você tiver o intuito de usar isso no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua comunicação, como que isso é bom também, né? Porque você começa a utilizar isso, as pessoas nem percebem que você está usando PNL, gente. É na linguagem, entendeu? É na metamodelagem todo dia, é no perguntar, né? Ah, mas isso é difícil. Difícil comparado a quê? E você começa a fazer a pessoa pensar. Então, eu quero que você tenha Sim. seu tempo aí de falar um pouquinho sobre, sabe, essa trajetória de o quanto me muda e quanto também pode mudar as minhas relações e as outras pessoas. Sim. Falando de relações, né? Vou dar primeiro sobre isso. Uma relação sempre envolve mais do que uma pessoa, consequentemente, como a gente falou, mais do que um mapa. Se eu tenho Uhum, esse conhecimento que o mapa não é território, que o mapa da outra pessoa é diferente do meu, que não existe mapa certo ou mapa errado. Existe um mapa que às vezes não é inadequado. O que é isso? Se eu quero ir para a Bahia e eu pego um mapa que me leva para o Paraná, com certeza eu estou com um mapa inadequado. O mapa não está errado, está uhum, certo, só que está me levando uhum, para um lugar diferente. Então é isso que a uhum, gente vive. Então, quando você fala de relação e você tem a consciência de que os mapas são diferentes, as pessoas têm histórias de vida diferentes e reagem de forma diferente, e concluem fatos, vamos colocar assim, com base no próprio mapa, e esses fatos não são realidade. Eles são fruto do quê? Da interpretação dessa pessoa com base no mapa dela. E se eu tenho uhum, esse conhecimento, eu não vou brigar com a outra pessoa por causa disso.
Mas no practitioner, a gente aprende a fazer as perguntas adequadas. Você até deu um exemplo agora, né? Comparado a quê? Então, por exemplo, se alguém virar para mim e falar assim, você está sendo extremamente indelicada comigo, por exemplo. E aí eu perguntaria, tá, o que especificamente eu fiz que pareceu, né? Que eu estou sendo indelicada com você e com muito respeito e muita verdade. Porque eu não estou mais brigando com o outro, eu não levo para o pessoal, Débora. Eu sei que isso não é com a Tami. Isso é uma questão do mapa da pessoa que, por algum motivo, eu disparei gatilhos, né? Que a gente tem gatilhos emocionais. Eu disparei algum gatilho nessa pessoa e, a partir daí, essa pessoa fez o quê? Essa pessoa simplesmente reagiu conforme ela podia. Então, vamos pensar. Se eu tenho lá meu modelo de mundo, estou me relacionando com uma pessoa no trabalho, e essa pessoa no trabalho começa a agir de forma, entre aspas, o que eu vou falar, porque não é julgamento, é só um exemplo, Sim, né? sim. De forma áspera, né, comigo. Falo, opa, tem algo aqui que está acontecendo. Na PNL, no Practitioner, a gente aprende rapport, né? Que rapport, ela vem do francês, é rapporter, e significa conexão, significa sintonia. Eu vou aprender a estabelecer esse rapport, essa conexão com as pessoas de forma verdadeira. É uma relação de empatia mesmo. E quando eu faço isso, eu começo a desmontar os bloqueios dessa pessoa comigo. E por que eu vou fazer isso? Porque, gente, a gente está se relacionando com pessoas, se a gente tem escolha para se relacionar de uma forma positiva, de uma forma gostosa, leve, harmoniosa, por que eu vou ficar escolhendo brigar com essa pessoa? Para que eu vou fazer isso? Faz sentido? Então, assim, na PNL, quando você começa a usar o rapport, já logo no primeiro módulo que a gente aprende isso, as pessoas já trazem um feedback super diferente. Porque elas começam a olhar. A PNL não fala isso, isso é a Tami que fala, tá? Deixar bem claro. Mas é um olhar de amor. É aquele amor no sentido mais puro. É um amor no sentido de compreensão. É enxergar o outro como um ser humano, assim como eu sou um ser humano. E quando você começa a criar esses laços, essas relações, isso expande a tua vida, porque você muda. E quando você muda, as pessoas que estão em torno de você começam a mudar também. Porque toda relação envolve o quê? Reações. E se você está agindo de um jeito, consequentemente, você vai trazer uma resposta diferente daquela pessoa. E aí, entre aspas, também contamina o outro. E quando você percebe, é como aquela pedrinha que você jogou na água, que vai fazendo as ondinhas. E essas ondinhas vão se espalhando até onde você não conhece. Porque nós vivemos numa rede sistêmica, né? A constelação fala muito disso. E essa rede sistêmica significa que eu influencio alguém, e esse alguém vai influenciar alguém, que vai influenciar alguém, que de alguma forma esse terceiro alguém pode estar conectado a mim e vai me influenciar também. Então a gente recebe a influência daquilo que a gente gerou, entendendo que influência são bons relacionamentos, é isso que eu estou querendo dizer. Né? Sim, Essa sim. empatia, esse respeito. E compreender, a gente está falando muito de mapa aqui, né? De mapa não é território. Mas tem um outro pressuposto, uma outra base da PNL que eu acho fantástica, que caminha junto com essa. São alguns, né? Então, o segundo, né? Primeiro é mapa não é território. Eu já compreendi que o outro é diferente de mim. O segundo, todo comportamento, sem exceção, atende a uma intenção positiva. O que é essa intenção positiva? Essa intenção positiva são as necessidades do ser humano. O que é necessidade do ser humano? Necessidade de reconhecimento, de pertencimento, de amor, de segurança, de paz, sabe? Tudo isso são necessidades de qualquer ser humano. E quando o ser humano, por algum momento, né, se sente não atendido em uma dessas necessidades, ele reage, ou seja, ele tem a motivação para a ação, ou seja, ele tem a intenção que faz o comportamento acontecer. E às vezes esse comportamento não é muito adequado. E por que não é adequado? Porque das opções disponíveis, a gente sempre faz a melhor escolha. Ninguém aqui entra num restaurante e fala assim, por favor, garçom, eu quero que o senhor me ajude a escolher nesse menu aqui, nesse cardápio, o pior prato que o senhor tem. Aquilo que você está jogando no lixo, né? Tipo... exatamente. Ou então você fala assim para a pessoa, não, hoje eu vou acordar de manhã, resolvi só fazer besteira. Botei o pé fora. Hoje eu me decidi, meu objetivo de hoje é fazer besteira. Ninguém faz isso. Né? Então as pessoas sempre agem naquele momento com a opção que parece a melhor, que parece estar mais disponível. Mesmo que no segundo seguinte ela fala, putz, fiz besteira. Mas naquele instante, mas naquele momento... Era a opção que estava disponível. Então, se a gente juntar, né? Mapa não é território. Todo comportamento atende a uma intenção positiva.
Das Uhum. opções disponíveis, a gente sempre faz a melhor escolha. Que a gente sabe naquele momento. Exato. Isso. E aí o que que acontece? Você se desarma. E quando você se Uhum. desarma, você consegue olhar para o outro com um olhar diferenciado. E, gente, eu vou até falar uma coisa antes que alguém coloque aqui, ninguém escreveu, mas eu já ouvi isso em curso muitas vezes, tá? E a pessoa fala assim, né? Ai, Tânia, eu vou virar bobo, né? Todo mundo vai fazer. Não, muito pelo contrário, você vai ficar muito mais inteligente, porque você vai preservar a sua paz, o seu Uhum. bem-estar, a sua harmonia. Porque quando você não reage ao que o outro está fazendo e você sim tem Na as mesma ferramentas, você tem altura? Uhum. e seriam as ferramentas para fazer, né? Você tem a linguagem, o metamodelo, que é uma ferramenta da PNL, que faz você fazer perguntas bem Exato. específicas que vão trazer informações. Você tem o Uhum. modelo Milton, que é para lidar com as resistências, quando você consegue lidar não com o que a pessoa está falando, mas com a resistência que está protegendo algo. E aí você desmonta essa resistência. Milton Erickson, né, que é maravilhoso, ele Uhum. dizia: eu abraço a resistência porque ela só quer o bem da pessoa. Então, É, essas alguma coisa tá ferramentas, querendo proteger ali, né? e sempre, sempre. A Uhum. pessoa nunca vai agir de uma maneira que seja para prejudicar outra pessoa de bobeira. Eu já ouvi assim, não, mas tem Uhum. gente que é ruim. Gente, ninguém é ruim. As pessoas fazem o melhor que elas podem. As pessoas É dão que para o é mundo o que dentro elas têm. do sentimento dela, ela tá achando que Sim, aquilo é o melhor para ela. Então, por mais que ela não sim, consiga ver o outro, gente, na cabeça dela tá achando que tá fazendo bem. Entendeu? Por isso que a gente tá exatamente. falando, por isso que a gente invalida nessas horas, entre aspas, o invalida o bem e o mal, né? Porque Sim, realmente é o que a pessoa sabe. E sabe o que é interessante colocar aqui? Que diferente das relações pessoais, que é importante ter seletividade, que a gente, pelo amor de Deus, não fica querendo gastar técnica com quem não quer ser mudado. Você tem que respeitar que a pessoa também não quer ser mudada. Mas diferente das relações pessoais, onde você tem a escolha de com quem vai conviver, isso para a relação profissional é o pulo do gato. sim. Entende? Porque você não tem escolha com quem você vai conviver. A não ser que você seja o Uhum. dono da empresa. Que você que selecionou o time. Mas fora isso, você é Ainda assim, funcionário? tá? Ainda assim há É controvérsias, porque às vezes o verdade. dono da empresa vai ter que ceder algumas coisas. Então, não é Sim, bem assim. depende do tamanho da empresa, RH Sim, realmente tem várias coisinhas. Então, assim, se é lugar que você precisa aprender a conviver com as pessoas, então você precisa aprender PNL. Porque a sim, sua convivência nessa questão, ela vai, como posso dizer, né, vai fluir melhor e os seus projetos também irão fluir melhor, porque você vai ter o quê? A chave da comunicação entre as áreas, que é o sim, maior problema hoje em dia no Brasil e nas sim. empresas. A gente vê muito isso. Aqui, E você já fez tem uma PNL, as pessoas pergunta, né? sofrem bullying, timidez superou. Na verdade, eu fui a pessoa que tive bullying, superei, né? E já atendi muita gente assim, muita gente. Porque o que que é o bullying, gente? Vamos pegar esse. Obrigada, viu, Manuela, né? Obrigada, Manuela. Seguinte, o que que é o bullying? É quando a pessoa faz um julgamento de alguém, rotula, né? E começa a se divertir em cima daquilo. E, de alguma forma, isso espalha entre os outros. Isso só vai funcionar se a pessoa que está recebendo bullying assumir como ela. E eu Uhum. tenho um exemplo real, tá? Eu vou até pedir licença para o meu filho, ele não deve estar vendo, mas eu vou pedir licença. Um dos meus filhos, naquela época, ele era bem magrinho, e na época do Senhor dos Anéis tinha o Sméagol lá, né? E as crianças começaram a chamar ele de Sméagol na escola, né? Ai, meu E Deus. eu já tinha PNL, você conhece, né? O do meio, né? Uhum. Sabe o que ele fez? Ele virava assim para as meninas e fazia assim, precioso. Ele imitava, assim. Precious. Ele imitava, consequentemente perdeu a graça. Você concorda? Uhum. Perdeu a graça. Ele não E aí deixou pararam. isso. Uhum. Não. Porque o bullying só funciona quando a pessoa assume. Tá, isso aí foi no caso dele, que foi quando ele realmente ainda era novo, eu já tinha PNL e superou. Beleza. Quando isso já está no passado de alguém, né? A gente não tem Uhum. como mudar o histórico dessa pessoa. Mas a nossa mente, Débora, ela não tem a percepção de presente, passado e futuro. É você sentindo, é como se fosse presente. É, Tanto sempre. que uma pessoa que sofreu bullying, se vier um gatilho daquilo que foi o bullying, ela já começa a sentir de novo, como se ela tivesse Uhum. a mesma idade de quando ela tinha lá atrás, quando começou isso. Então a gente usa essa capacidade da nossa mente, que é maravilhosa, tá? E de forma consciente, porque são todas as técnicas, a pessoa está consciente, e você, entre aspas, viaja na linha do tempo para ir lá no momento
que aconteceu. E nesse momento que aconteceu algo, você vai dar recursos para aquela criança, porque a criança não sabia como lidar com aquilo, mas o adulto já sabe, ele já aprendeu, ele já passou por muitas coisas, e talvez naquele ponto ele não tenha separado. Mas aí, o que acontece depois? Em outras situações, ele já sabe lidar. Então, vou dar exemplos, né? Ele teve clareza, ele teve discernimento, ele teve centramento, ele teve coragem, ele teve força, ele teve bom humor. E esses outros recursos a gente consegue levar para a criança. Porque a gente não está falando de realidade, a gente está falando da realidade interna. A gente está falando dos significados que ficaram acumulados ao longo da vida nessa pessoa. E o significado não é algo concreto. É muito fácil de você mudar. Você muda, assim, numa sessão. Né? Numa sessão profunda, né? Você consegue mudar o significado. E a partir do momento que você aprende e internaliza, porque a PNL não é só um curso, né? Eu falo, a PNL vira um estilo de vida. É você viver a PNL no seu dia a dia. E mais do que as técnicas, é a postura. É você entender o que está acontecendo em torno de você. Acho que a Manuela escreveu que é isso que sentiu. Sim, provavelmente a criança sentiu de várias formas, né? E quando eu não sei exatamente o que você quis dizer nessa frase, se você quiser depois perguntar. E a partir daí o que acontece? A gente mudou aquele passado. Você mudou o passado, Sim. é efeito dominó. Muda tudo daí para frente. Né? Você reescreve. Tanto que o nome dessa técnica é mudança de história pessoal. Né? Que realmente muda a história da pessoa. Eu não Exatamente isso. lembro o nome da técnica, mas eu lembro que foi uma das últimas do Practitioner. Gente, eu ainda estou falando do Practitioner. Eu tinha um medo absurdo de cobra, de eu não conseguir ver um desenho, de eu não conseguir ver um brinquedo. Uma vez o Márcio deixou dentro do carro uma cobra de brinquedo. Eu só abri a porta, eu comecei a ficar branca, eu senti que eu ia desmaiar no meio da rua. Ele teve que Isso é esconder, fobia. eu não consegui. Era muito forte. E foi nessa técnica. Isso não é medo, né? Então, mas era É fobia. fobia. E eu realmente passava muito mal. Mas eu lembro no Practitioner, eu vou falar só um detalhe da técnica para não dar spoiler da técnica, Sim. mas só para você lembrar o nome. Eu sei Aquela qual do é já. cinema. Cura rápida de Aquela, fobia. É cura aquela do rápida de cinema? fobia. Essa Ah, mesmo. não, É essa mesmo. é da do cinema e depois a do Zump, que foi as duas Sim, que me ajudaram não, muito. é a mesma. É que você É a faz mesma? zzz, é a cura É. rápida de fobia. Olha que interessante, gente. A Débora passou pela técnica, ela fez uma transformação na vida dela e ela não lembra nem que técnica que foi, mas ela Não, viveu a eu não lembro o transformação. nome da O técnica, nome, né? Porque né? tá na Mas apostila, eu lembro que tá no sim, final da sim, sim. apostila, mas eu Mas o não que foi lembro importante, o mudou. Ai, que resultado. legal. Exato. Muito legal. Então, quando ela está falando de uma questão da infância, por que eu entrei nesse assunto? Porque muita gente não entende na linguagem do PNL. O que você sente é verdade. Entende? Então, quando a gente fala de resgatar a infância, aqui que a Tami está falando, aquela criança foi machucada, aquela criança não tinha recurso, ninguém vai fazer uma regressão, ninguém vai te colocar ali Não. e você vai regredir. Consciente, você vai entender que aquele momento do trauma foi na sua infância, que o bullying que você sofreu foi na sua infância, que a fobia que você teve foi algum aspecto da sua infância, entendeu? E naquele momento você vai descobrir como chegar até ali de forma consciente, se não fica inconsciente em momento algum, não é induzido, você está consciente o tempo todo, você simplesmente resgata essa memória. Como? Você Sim. vai ter que participar do curso da Tami, ok? Então, você vai chegar neste momento e, como ela disse, o cérebro não reconhece passado, presente e futuro. Por isso que você revive a emoção. Só que aqui está um ponto que eu queria muito falar do seu curso. Muito. Diga. O que fez diferença para mim, e não só para mim, você pode perguntar para qualquer pessoa que fez aula com você, é que a gente não precisou passar por traumas, e sim por evento significativo. Você não precisa sofrer, entendeu? Para chegar para ressignificar. Você não precisa ver um caixão, você não precisa estar perto da morte, Não. entende? Você não precisa nesse extremo. E isso que fez toda a diferença. Evento significativo não necessariamente vai te trazer, reviver muitas coisas que você não precisa. As coisas que você vê que sua mente consegue olhar de forma direta, ela vai te ensinar a olhar de forma direta. Mas as coisas que você entende que vai doer demais, ela vai te ensinar a olhar de forma indireta. E esse forma indireta também dá resultado. E é isso E é que é legal. importante. Desculpa, Dé, é que essa coisa Não, eu de ia falar direta e da indireta, questão eu do. acho bem legal a gente até explicar o que é direta e indireta, né? Uhum. A gente tem duas formas de lembrar de uma situação.
Quando você está dentro da situação, ou seja, você não se vê. Você sente o que você estava sentindo, você vê suas mãos, você vê o seu Uhum. corpo, mas você não se vê. É o Porque você famoso está vivendo. POV hoje em dia, gente. Sabe o POV, ponto de vista, que faz a Isso, filmagem que não aparece ninguém? É isso, você tá ali. isso. Está ali dentro. E a outra forma é quando você vê como se fosse um filme. Então, você está se vendo numa memória, numa lembrança. Uhum. Quando você vê a você mesmo numa lembrança, a emoção não está aqui no coração, está ali. E aí você não Uhum. sente, você, como a Débora super legal falou, né? Você não sofre. A PNL parte do seguinte princípio: você não precisa sofrer, você já sofreu lá atrás. Uhum. Agora a Exato. questão é criar, mudar esse significado de alguma forma que isso te faça viver bem, né? Trazer para Uhum. você uma vida livre, uma vida plena. Porque é horrível Uhum. quando a pessoa fica sofrendo. E, gente, eu falo por mim, quanto tempo eu sofri com a minha timidez? Vou dar spoiler da minha idade, tá? Eu comecei na PNL com 42 anos. Então, a minha vida mudou depois dos 40, porque até lá eu era extremamente outra pessoa, eu era muito diferente do que eu sou hoje. Hoje eu vivo, né? Hoje eu vivo, eu sou Uhum. feliz, eu tenho escolha. Hoje eu posso simplesmente escolher como eu quero reagir nas situações. Eu não vou mais agir por impulso. Lógico, o ser humano tem, né, o impulso inicial, mas isso é fração de segundos. A partir daí Sim. você tem escolha. Você pode levar Uhum. recursos para você mesmo, como você vai lidar com aquilo. Você não é obrigado a ficar com raiva. Outra coisa, Débora, que eu acho importante a gente falar, não sei se você costuma falar sobre isso, é da autorresponsabilidade. Porque eu não consigo mudar outra pessoa, gente. Eu não tenho o Uhum. poder de mudar meu chefe, meu marido, meu filho. Eu não tenho como fazer isso. Não tenho. Sim. Mas eu tenho como mudar a mim mesma. E É. quando eu Como eu mudo a reajo mim, àquilo, né? e, Uhum. não, e como eu processo aquelas informações dentro de mim. Quais são os Uhum. significados que eu estou trazendo? Eu posso achar, nossa, meu chefe não olhou para mim, ele não gosta de mim. Pensamento da cabeça da pessoa, não é verdade. Talvez o chefe não olhe para Uhum. você porque ele também é tímido e ele fica na dele, Sim, né? E a gente vai exato. criando, vai criando. E é bem complicado isso, né? Ó, ele Isso escreveu aqui, prende ele foi, muito as pessoas, sim, né? A questão de você se achar que o outro tá achando que você acha. Tipo, o chefe te olhou torto, sim. que nem você falou. Você fala, o chefe não gosta de mim. E ele também tem problemas na casa dele. Às vezes é Sim, só uma questão que não tem nada a ver com você. não, Outra coisa é quando o chefe te cobra de um trabalho que ele está te pagando para e você acha que é pessoal. Porque a sua criança era tão cobrada por tudo. E sim, aí você reproduz esse comportamento no trabalho. Então, por isso que, gente, tem coisas que só em atendimento mesmo, não tem como. sim, Porque você vai sim, precisar enfrentar isso, que é a autorresponsabilidade. Tá, eu entendi que eu tenho um problema. Então, eu preciso sim. enfrentar isso por mim. Porque até quando eu vou sofrer? Até quando eu vou escolher sentir essa dor? Entende? Mas, Débora, eu quero aprender Uhum. PNL, como que eu vou fazer? Então, hoje a Tami veio mostrar pra gente, que ela vai explicar pra vocês, porque é importante a gente encerrar dentro de 1 hora, então a gente vai ter que encerrar Pra com ficar gravado. 9h30. É, Tá, porque se passa de 1 hora as pessoas não assistem depois. Então é bom de fazer desse período. E eu quero que sim. nesse momento você comece a falar como que é esses módulos e por que que você deixou dessa forma os módulos e o que que Tá, realmente vai ajudar na vida da pessoa. tá. Então vamos começar por partes, né? Deixa eu só pegar aqui, tem um comentário da Manuela, que ela trabalhou numa escola e com 3 passou um filme na minha mente dos bullying que sofrem nas escolas. Confesso que eu tive crise e até pensei em desistir. Com certeza, eu acho que esse é um exemplo real do que a gente acabou de falar. O que É. acontece? Na mente não tem presente, passado e futuro. Uhum. Veio alguma coisa que disparou os seus gatilhos, você acessou suas memórias. Quando você acessou as suas memórias de forma consciente ou inconsciente, você viveu o mesmo sentimento, a mesma dor, né, de quando sofreu bullying lá atrás. Então, É. esse só é um exemplo prático de algo que a gente acabou de falar, tá? Obrigada por compartilhar, muito legal você ter escrito isso, é aberto para o pessoal, e isso dá para mudar, tá? Você consegue reescrever. E respondendo agora a pergunta da Débora, né? O practitioner, ele tem toda uma estrutura inicial que começa o quê? Na linguagem, né? E quando a gente fala de linguagem, a gente fala de como usar a linguagem a seu favor. A gente acabou de dar um É. exemplo de quando eu olho para o chefe, ele faz uma careta e eu acho que ele não gosta de mim. E a gente vive muito, né, adivinhando. Eu falo, a gente tem a capacidade, o poder mental de adivinhar o que está na cabeça dos outros. Só que isso é tão automático, a gente aprendeu desde pequeno isso, que isso parece que é a realidade. Então você Sim. nem se dá conta que você está interpretando o que as pessoas estão falando. Então esse é um ponto extremamente importante, você separar
o que é fato e o que é interpretação. A gente estuda isso já logo nos primeiros módulos, né? Então, a comunicação tem a ver com parar de interpretar e aprender a perguntar. Qual que é a maior pergunta que a gente faz, que a gente aprende desde pequenininho? Por quê? Não é? Todo mundo falando, por quê? E o porquê, gente, é uma armadilha. Porque o porquê, a pessoa que ouve, ela vai trazer um monte de justificativa. E aí, entre aspas, o que eu vou falar parece papo de doido, né? Porque um está falando uma coisa, o outro está falando outra. Porque ninguém sabe o que está acontecendo dentro dessa pessoa. Porque fica na justificativa, fica nas desculpas, fica na lamúria e não vai sair do lugar. Tá? Então, aprender a fazer perguntas que te trazem informações concretas sobre o que está acontecendo no mapa da outra pessoa, aprender a navegar no mapa da outra pessoa faz toda a diferença. E é isso a gente aprende logo de cara. Isso a gente chama metamodelo de linguagem, tá? Que é um conteúdo do Practitioner. Além disso, a gente trabalha também o que a gente chama de sistemas representacionais. Talvez talvez as pessoas já devam ter ouvido falar sobre visual, auditivo e sinestésico, né? O que é isso? Eu sou visual. Não, você não é visual. Mas o seu processamento em determinada situação está ocorrendo de forma visual. O que é isso, gente? Quando a pessoa fala, você cria imagens logo de cara na sua mente. Então, sabe que o pessoal brinca, né? Deixa eu desenhar para te explicar. Às vezes é verdade, porque a pessoa precisa de imagens para poder entender. Tami, você tem água perto? Porque tua voz está sumindo. Tá aqui, ó. Tá aqui. Aqui eu me concentro e não tomo água. Mas vamos lá. Continuando aqui. Então, a gente vai aprender a identificar os sistemas representacionais das pessoas para que a gente possa entender como está funcionando o processamento do outro. Fora isso, a gente vai aprender o modelo Milton. Que o modelo Milton é o quê? A linguagem para lidar com as resistências. É uma linguagem que abraça a resistência e transforma. Então, isso dentro de um trabalho, da família, com filhos, é super importante. Super importante. Na estrutura da criança, primeira infância. Isso, né? Você consegue resultados, assim, impressionantes usando o modelo Milton. Fora isso, a gente vai aprender técnicas de negociação, técnicas para lidar com conflitos entre pessoas, né? Técnicas de mediação. A gente vai aprender uma coisa extremamente importante, né? Formular objetivos, né? Até tem um vídeo lá que eu falei sobre os desejos, né? Os desejos de final de ano, que o povo faz aquela listinha, né? Então, muita gente tem dificuldade de sonhar, de formular, de ser objetivo. Não, e mais, Débora, a pessoa sabe o que ela não quer, mas ela não sabe o que ela quer. E se eu falar para vocês agora, né? Uma brincadeira. Não pense num elefante cor-de-rosa com bolinhas azuis. Aposto que todo mundo já pensou. Por quê? Porque não tem como não pensar, não tem jeito. Então, quando a gente fala não quero ser estressada, por exemplo, a imagem é a coisa que eu vou focar. A referência que tem dentro de você é justamente você estressada. Então, eu até brinco, né, naquele vídeo que eu fiz, falando sobre os desejos de Natal, o quanto não dá certo justamente porque você não sabe como dar o comando para o seu computador, porque isso aqui é um computador. Se você não der o comando certo, você vai ter um resultado que não é o que você quer. Então, aprender a formular os seus objetivos de forma positiva, em direção ao que você quer, sabe, de uma maneira concreta, faz toda a diferença. E esse é um conteúdo, você lembra dele, né? O formulação de objetivo, extremamente poderoso. Foi isso que fez eu conseguir mudar minha vida em 6 meses em vez de 2 anos. Porque foi formulando o meu objetivo de trabalhar com a PNL que eu consegui focar no que eu queria e, consequentemente, virar minha vida. E assim, bem rapidamente, tá? Para fazer a transição de carreira, eu fiz um concurso público e passei, gente. E não é que eu sou... Não, eu simplesmente estava tão focada, estava tão determinada no meu objetivo, e foi no Practitioner isso, que eu consegui passar. E foi isso que me ajudou, em 6 meses, mudar minha vida. Né? Coisa que eu demoraria alguns anos para fazer. Mas voltando lá para o primeiro módulo. Então, eu dividi o Practitioner no módulo básico, que são 3 finais de semana, total de 60 horas, onde a gente vai estudar toda essa estrutura que eu falei agora. Os pressupostos, né, que são as bases da PNL, todas as formas de linguagem e como você usar a linguagem a seu favor e não contra você. Como formular objetivo, lidar com pessoas, ponto de vista, flexibilidade, relacionamentos, ressignificar algumas crenças pequenas, né, no básico. Tudo isso está nesses 3 primeiros módulos. E depois, mas esse negócio de mudar crença de ambiente, comportamento, elas sim, é muito legal. São muito significativas.
sim, sim, sim. E é legal, gente, porque assim, no primeiro módulo você já sente diferença. E eu fiz a cada 15 dias para dar tempo de você processar. Então, assim, você tem um final de semana, fica 15 dias, aí vem outro fim de semana, fica mais 15 dias e tem outro fim de semana. E o módulo avançado, aí tem as técnicas, porque depois que você já entendeu muito bem essa parte da estrutura da PNL, da linguagem, de como a sua mente funciona, como você cria os seus pensamentos, porque você está pensando o tempo todo. Você não para de pensar, né? Ou seja, somos o Uhum. Tony Robbins que fala, né? Somos criadores de histórias e as histórias são os nossos pensamentos. Então, se você não perceber que isso está acontecendo na sua vida, que você está contando histórias para você mesmo, você está vivendo histórias, muitas vezes histórias de terror. E são É. só histórias, não é verdade. São só Uhum. histórias. E Dá para aprendendo a lidar. ressignificar. Sim. Não, e entendendo como você processa essa informação, Débora, você muda. Só eu tomar essa consciência, entender como a nossa mente está funcionando, você já começa a mudar o primeiro passo. Como para você para o mapa no Uhum. território, para algumas outras pessoas são um ponto, cada mapa, né? Cada pessoa tem um ponto impactante. Você sabe quantas turmas eu dei de practitioner, quantas pessoas passaram pela minha vida? Eu posso falar assim, bem a grosso modo, mais de 800, com certeza. Com certeza. E não tem uma pessoa que não sai transformada do practitioner, de tão Uhum. impactante que ele é. E quando Ele a é. pessoa muda, o meio muda também. A família muda, o trabalho muda. Uhum. E isso é incrível. Lei da Então, física, reação. Se você muda, as pessoas vão sim, ter que reagir a essa mudança, entendeu? E melhor, se a pessoa reagir de uma forma negativa, você também sabe lidar com aquilo. Entendeu? Então, sim, tipo, sim, você começa a melhoria da relação, assim, no practitioner, gente, é de 0 a 100, sabe? sim. É muito bom. Por isso que eu quis que a Tami estivesse aqui. Eu falei, Tami, meu, vem falar de PNL. PNL, para quem quer saber de terapia, ele é uma terapia rápida, focada entre de 7 a 10 sessões, depende muito do tema ou do Uhum, terapeuta, né? O que vai, a pessoa ela vai trabalhando sessão a sessão justamente essas camadas. Entendeu? isso. Camadas de crenças, de comportamento, de ambiente, até mesmo se a pessoa tem uma crença em algo mais, isso é respeitado. Identidade, né? Não, e crença de É, identidade, às identidade, vezes, né? exatamente. Então, a pessoa, ela precisa se conhecer, mas quando a pessoa quer entender um pouco mais e conseguir praticar, o entendimento Uhum, é muito legal, mas vai para o practitioner. sim, Se você começa a fazer o practitioner, você, como ela disse, no avançado você ainda pode fazer as técnicas, gente. sim. Tem noção disso? Avançados nas técnicas. É que assim, por que que eu Exato. separei? Porque tem algumas pessoas, Débora, que não querem ir direto para as É, técnicas, até porque não sim. conhece às vezes, né? E Ou quer faz fazer só sentido, os tem gente três que é só para o módulos. trabalho. Sim, sim. Para trabalho e relacionamento, os 3 módulos, É. assim, a pessoa sai diferente. Tenho certeza disso. E tem várias pessoas que podem falar assim como você passou, né? Uhum. Então, fala PNL é poderosíssima para mudar a estrutura, É. né? É bem Ela é legal. mudança rápida, mas ela é consistente, porque você vai Sim, entender a estrutura dessa mudança. Você não fica, nossa, mas eu fico vazio, mudou. Não, você sabe o que mudou e você sim. vai vendo o resultado disso, né? E como é a A cada Manuela 15 pergunta. dias, né? Dá para a gente conseguir perceber isso no dia a dia. Dicas extras. Exato. Eu ia falar que a Manuela Ajudou. falou que o homem é uma. Ela falou, o homem é fator visual ou é uma construção? Eu não entendi exatamente. Então, eu não sei se ela quis dizer o homem ser humano, né, no português, correto, Uhum. ou Ou o se é o homem masculino. homem masculino. Mas eu Tá, vou tentar alucinar porque é uma pessoa que está sempre aqui, a Manuela. tá. Manuela, ela não é a pessoa não é uma construção visual. Como na verdade, nós temos 5 sentidos. Depois eu pedi até para também Sim, dar um spoiler rapidinho sobre isso. sim. Mas cada pessoa tem gente que, para algumas coisas, ela é mais auditiva, mas naquelas coisas ela pode ser visual, tipo, predominante visual, e aí tem as outras que vão mexendo, mas pode ser auditiva, ela pode ser sinestésica, entende? Então, depende muito da construção da pessoa. Por isso que é importante a pessoa se conhecer e não tentar alucinar. A alucinação é que tudo que eu acho que o outro é. E Uhum. uma coisa que é importante falar, porque até eu já tinha cometido esse crime, de falar, mas eu conheço! Eu sei quem é ele! Aí eu sempre faço o seguinte exercício. Ah, é? Eu vou provar para todo mundo que a pessoa não se conhece e quer colocar sobre o outro. Uhum. Uhum. Vamos Ó, lá, tem uma Manuela conhece pergunta esse aqui. exercício, hein?
Uhum. Não sabia que tinha PNL avançado. Ih, tem, esse é o practitioner. Tá, Ela só deixa eu só separou, né? explicar. Por que que eu separei em dois? Porque o practitioner são 100 horas, tá? São 5 finais de semana. Mas muita gente não quer as técnicas. Essas técnicas que a Débora falou, né? Que ela fez cura rápida de Uhum, fobia, mudança de história pessoal. Muita gente não quer. As pessoas querem mais pro dia a dia do trabalho mesmo, uhum, relacionamento, a linguagem, comunicação, né? Uhum, conflito, exatamente. Então eu separei para dar a possibilidade da pessoa escolher. Tá, se você já fez practitioner, aí eu precisaria só ver o que você aprendeu para saber se você poderia ir direto para o avançado, tá? Eu teria que, você pode me chamar direto, aí eu vejo o que você aprendeu para ver. O ideal é começar do básico. Se você não tem toda a uhum. estrutura de linguagem, você não consegue chegar nas técnicas, não tem jeito, tá? Então eu não sei, só se É. você já estudou. Não sei se você conhece a Suzeli, né? A doutora Suzeli, conhece, não? Conheço, maravilhosa, Ela tá aqui já comigo desde o fez começo. practitioner, ela já fez alguma Entendeu? coisa de practitioner, não? Ela fez, mas eu também não sei como que é, É, qual que é a escola que ela fez. Mas é bom, você sim. já, ó, a Tâmia foi minha professora, Suzeli, então já sabe, vai de olho fechado, tá? Manuela, você falou o homem, né? Aí a gente entra na questão do julgamento. Por que que o homem é isso e a mulher não pode ser? Por isso que é Uhum, importante, seria legal você até mesmo se interessar, você fazer a parte básica de PNL, sim. até mesmo para desconstruir isso de que o homem é isso e a mulher é isso. Isso é apenas a sua construção de vida e que vai ser muito legal você entender sobre isso. Então, ó, já tem uma ótima dica para você fazer o curso da Tami para tirar Uhum, essas coisas e você entender de uma forma mais profunda. É que ela sempre faz essa pergunta de homem, por que que o homem é machista? Por que que e é bom ela tá. entender o porquê que o mapa não é território. Então, para você, Sim. Manuela, esse curso vai ser assim, é sério, Então venha, coração. Você Manuela. sabe que eu Então falo de venha, Manuela. coração. Assim, Venha, se joga Manuela. nos braços da Tami, que vai fazer muita diferença você entender sobre isso. E isso, nossa, é uma das coisas que pode mudar muito a sua história, ok? E, Débora, deixa eu falar uma coisa importante. Esse curso é presencial, gente, e assim, as vagas são muito limitadas, né? O espaço não é pequeno, o espaço ele cabe, mas eu não estou deixando toda a capacidade de espaço até para respeitar. Embora já tenha melhorado Uhum. muito, a gente continua com os Mas é com mesmos essa cuidados. Omicron é melhor, né? Sim, Uhum. mesmos cuidados, então máscara, álcool, distanciamento, o coffee break é tudo separado, como é que chama? Embalado separadamente. Então a Uhum. gente toma todos os cuidados, a sala é bem ventilada, tem uma área externa que a gente faz exercícios. Então, assim, é bem seguro, pode vir. Eu já dei uma turma dessas assim, pequena, então as minhas turmas são pequenas e eu acompanho muito de perto, tá? Então, venha que vocês. E assim, se você for vir, venha rápido, porque são poucas vagas, como eu falei, vai acabar rapidinho, né? E começa já É, na outra semana, no outro sábado. Então é isso daí que eu queria deixar de a gente recado. começa 2022 trazendo uma. Eu falo sem medo. Pode fazer o curso de PNL. Sério, vai com o olho fechado. Antes de ser consteladora, eu fiz PNL. Então, a mudança é absurda. Só faz. Ok? Combinado? Sim, faz toda a Gente, ó, diferença. quem me chamar no privado, a Tami me deixou um link, né, para os preços, e ela também me mandou um PDF explicando bonitinho sobre o Uhum, curso. Então, quem quiser me chamar no privado, ou chamar a Tami direto. sim. Vocês já seguiram a Tami por falar nisso? Então, vai lá, depois clica no perfil dela, já segue, ok? E se der a oportunidade, de ressignificar. Porque PNL é a oportunidade de ressignificar A doutora muita Suzeli coisa. escreveu lá, PNL é vida. Concordo, assina embaixo. É vida, é liberdade. Né? Para mim, assim, é realmente ser quem você é. E deixar de ser Uhum. aquilo que você conseguiu ser sobrevivendo a tudo que você viveu. Então, se deu direito de 2022 fazer diferente e começar o ano se dando esse presente, né? E eu faço isso com todo o meu amor, gente. Venha, porque você vai amar, tenho certeza disso, certeza, tá? E Então, como assim, vocês lá viram, a no... Tami é amorosa. Eu sou espivetada, mas me amem do jeito que eu sou. A Tami, ela é isso, gente. Ela é esse abraço com as palavras. Então, você vai encontrar nela uma linda referência de alguém que vai te ensinar em amor, porque é a linguagem dela. Então, se permita ser amado, até mesmo pelas palavras que a Tami vai direcionar você com essas técnicas que mudam vida. Combinado? Vocês vão lá fazer?
E qualquer dúvida também pode me chamar, eu posso explicar, tá? Tanto para Débora, se for para você, se quiser direcionar para eu explicar para a pessoa, Sim, qualquer sim. dúvida. Estou super à Gente, eu vou direcionar disposição. porque ela que vai fazer o curso, Sim, então o que eu vou sim, passar para vocês é o link e o PDF. Todo o tá. resto eu vou passar para ela para que ela possa. Gente, ela é super acessível, pode buscar, Sim. pode ir lá falar com Uhum. ela. E lá no Instagram da Verta tem vários vídeos, eu sempre falo de PNL nos vídeos, nos textos, eu sempre posto conteúdo, tá? Então, com certeza, lá você também vai tirar um pouquinho. Então, fico aguardando aí seu contato através da Débora ou pelo direct, ou na Verta, tá? O site da Verta também tá lá no Instagram da Verta, é www.verta, com dois t's.com.br. E eu espero vocês. E Débora, adorei falar com você. Saudades de um monte, vontade de abraçar, né? Em breve, eu já falei que assim que for seguro para mim, eu vou aí, entendeu? Vai eu, o Márcio, Sim, e a gente vai sim. te dar esse abraço que Ah, vou adorar. vai ser bom. E eu quero agradecer muito, gente, todo mundo que participou, a todo mundo que esteve aqui com a gente, para vocês também, tanto o pessoal que veio pela Tampa, o pessoal que me conhece, quero muito agradecer, porque tudo isso daqui é uma forma de falar para vocês que a gente se importa, Uhum. Muito, entendeu? muito. E- E assim, a gente faz Então, a nossa parte para o mundo melhor, né? Eu até brinco, gente. Eu desejo que cada um de vocês melhore, porque cada um de nós melhorando, o mundo vai ser melhor, ok? exato. Somos E sementes. essa mudança do nosso mundo, o meu mundo, tanto que também eu já falei para ela que começou sim por você. Você lembra do papel que eu escrevi? Que você é o quê na minha céu? Lembro, Você é uma estrela, sua não um estrela. cometa. Então, Tami, obrigada de coração, obrigada por tudo, obrigada por estar aqui. Essa live vai ficar salva. Manda para o pessoal que quer entender um pouco sobre practitioner, para conhecer a Tami também. Então, gente, Uhum. eu quero agradecer. Você quer deixar um beijo para todo mundo de final? Hein, Quero, com Tami? certeza. Um beijo no coração de cada um. E o desejo profundo que vocês possam encontrar na sua vida daquilo que eu encontrei na minha. A minha essência e o meu caminho. Porque nós somos realmente seres especiais. A gente só foi se contaminando por tudo que aconteceu. Mas na essência, nós somos especiais. Ok? Beijo no coração de Certinho. cada um. Um beijo para todo mundo. Até uma próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.